Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, iniciamos hoje mais uma semana, terceira semana da Páscoa, segunda-feira, dia 27 de abril, e acolhemos o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, este Evangelho, tirado do capítulo 6 de São João, nós estamos aqui no longo discurso de João sobre o pão da vida. Esse capítulo 6 de São João, ele dedica exclusivamente para apresentar Jesus como o pão da vida, o pão que dá a vida. Este pão, que é Jesus, realizou inúmeras maravilhas, inúmeros milagres, inúmeros sinais. Ora, toda bênção, todo milagre, todo sinal realizado por Jesus tinha, no entanto, um interior muito mais profundo do que aquilo que o sinal simplesmente apresentava. Por isso era necessário ter um coração e um sentimento para perceber para além do sinal em si, para além daquilo que externamente víamos naquele sinal. Porque o sinal em si ele pode ser uma faca de dois gumes.
foi o que aconteceu com a multidão especificamente. Ao invés da multidão, ou pelo menos de parte daquelas pessoas que estavam ali, se deterem naquilo que era realmente importante, que era Jesus ali, o grande sinal era Jesus, o pão que dá vida, o pão que é dado como comida para a vida do mundo. Ao invés de enxergar esta realidade mais profunda, enxergaram simplesmente a abundância de pão. Vamos novamente procurá-lo, porque certamente ele vai nos dar pão para que nós possamos comer. E aí Jesus vem com o seu ensinamento. Vocês estão me buscando, me procurando, não porque vocês viram sinais, ou podemos até ir além, não porque vocês enxergaram o verdadeiro sinal, que sou eu, o pão da vida eterna, mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Lutai e buscai, antes de tudo, o pão que não perece. Esforçai-vos pelo pão que não se estraga, que não se acaba, que é o pão da vida eterna. Ora, meu irmão, minha irmã, na nossa caminhada de fé, no nosso itinerário de fé, nós podemos muito bem utilizar-se da fé simplesmente para a obtenção de coisas, de bens e benefícios, ou podemos, aí no sentido positivo, utilizar a fé como instrumento que nos faz enxergar a profundidade do sinal, enxergar por trás dos sinais e das intervenções de Deus, o próprio Deus ali presente, o próprio Deus entre nós, o próprio Jesus Cristo, dado e recebido por nós como pão que dá a vida, pão diante do qual todo aquele que dele comer não morrerá, mas terá a vida eterna. Que este seja o teu grande esforço por buscar Jesus com toda a tua fé, com toda a tua força, já que só Ele é o pão que dá a verdadeira vida. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.